Se você é um dos que quer entender aqui alguns princípios relativos à simulação física, Windbody ou até mesmo rever, este é o vídeo que vai te ajudar a dar os passos iniciais sobre esse recurso. Eu estou usando a versão 2.91, vocês podem usar qualquer versão anterior para acompanhar o experimento. Eu vou só selecionar a câmera e a lâmpada, e vou usar aqui o H para ocultá-los, e vou utilizar esse cubo achatando-o pelo eixo Z. Vamos dar um S de escala para aumentá-lo e vamos entrar com ele no modo Edit Mode. Eu vou ativar as faces, selecionar a face superior do cubo, tecla X e vou apagar essa face. Esse objeto agora é um objeto em forma de uma caixa, né, pessoal? Interessante. Agora eu vou adicionar mais um objeto aqui para o experimento. Pode ser aqui uma UV Sphere. Vou usar um S de escala para diminuir um pouquinho. Vou ativar o Move, trazê-lo cá para cima. Aqui eu tenho dois objetos. Esses dois objetos, se eu der um play, não tem nenhuma animação aqui junto à timeline. Para estabelecer o recurso físico, eu posso selecionar o de cima, vir em Física e aplicar nele o Windbody, que vai ser ativo. É um objeto que vai ter um peso inicial de 1 kg. Aqui vocês podem alterar, colocar qualquer peso no objeto. Pode ser de 45 kg, de 90, de 100, de 1 tonelada e até mesmo de 100 gramas se quiserem. Tá? Na opção Dynamic, se eu desabilitar dando play, nada vai acontecer aqui na nossa cena, mas é gerado na passagem da agulha um cache com o efeito produzido. Essa linha marrom aqui representa o efeito acontecendo, porém eu estou desabilitando a condição dinâmica dele. Se eu habilito e volto, dando play, o objeto agora começa a cair. Eu estou usando a dinâmica aqui nesse procedimento. Por que esse objeto cai? Porque existe aqui uma força gravitacional, que é o script que calcula essa força. Para entender isso, eu vou habilitar mais uma coordenada que não aparece aqui, que é a Z, clicando aqui em Overlay. Agora eu tenho uma linha azul que representa o eixo Z. Tá? Nós vamos olhar essa propriedade aqui, Scene Property. Nós temos a gravidade, tá vendo? Se eu desabilito, como se eu tivesse tirado aí a gravidade da cena. O objeto não vai cair porque não tem forças puxando. E na medida que a agulha vai andando, a linha vai aumentando, porque o cache está sendo realizado aí do processo. Se eu habilito, eu volto a gravidade à cena. Mas há um detalhe, pessoal. Quando eu abro a opção de gravidade, eu tenho um controle dessa gravidade através de 3 eixos. Vocês vejam que no eixo Z, a gravidade é a única que tem um valor negativo aqui de menos 98. O que isso quer dizer? Quando eu uso um valor negativo, eu estou fazendo com que o objeto ele siga na direção oposta à seta que representa a coordenada. Então ele está com uma força inversa à setinha azul, ele cai. Eu estou usando a força menos 9,8, que representa a gravidade. Se eu uso aqui um fator positivo, em vez de menos eu uso 9, em vez do objeto cair, o objeto vai subir, porque ele vai no sentido da seta azul. É uma força positiva. Então é aqui que eu controlo isso. Se eu zerar aqui o Z, é como se eu tivesse sem gravidade, pois eu não tenho nenhuma força ali aplicada nas 3 coordenadas. Poderia usar aqui um fator positivo em Y. 5, ele vai correr 5 metros por segundo na direção do eixo Y. Mas se eu uso um fator negativo, menos 3, eu estou dizendo que o objeto vai se movimentar menos 3 metros por segundo na direção de Y. Observe que quando o objeto começa a fazer a simulação, ele começa lento, ganha velocidade e depois vai ficando lento. Eu posso controlar essa velocidade fazendo com que ela seja constante. Como? Eu uso o cursor na área aqui da timeline, digito o atalho T, aqui vai surgir o menu chamado Set Keyframe Interpolation e aqui eu mudo para o modo linear, para dar uma velocidade constante. Agora eu poderia não só também utilizar valores numa coordenada, poderia usar em 2 ou 3 ao mesmo tempo. Se eu quiser que ele corra no sentido negativo e vá no sentido positivo do eixo Z, eu posso usar aqui, por exemplo, 6, a esfera vai se movimentar de forma inclinada, como se estivesse indo positivo em Z para cima e negativo em Y para trás. Então, ele inclina o efeito da gravidade. Vamos mantê-los todos aqui na condição inicial.
0 em x, 0 em y, e menos 9,81, que é a força da gravidade normal aí que nós temos. Dando play, o objeto cai. Agora o objeto cai e está atravessando a malha de baixo. Então eu tenho que atribuir para o objeto de baixo também o efeito Ridibody, para ser o obstáculo na cena. Eu aplico nele o Ridibody e uso aqui o modo passivo. Se eu der um play, há algo estranho aqui, ó, no efeito. Esse objeto vai ficar parado na parte superior, apesar de eu ter excluído a face de cima. Por quê? Porque existe o comportamento, que é a forma como os efeitos acontecerão aí nessa dinâmica. Esse comportamento se encontra numa guia chamada Collisions. Vocês vão ver aqui que existe o shape, que é o formato. Ele está usando aqui para o objeto o formato Convex Hull. Ele representa um objeto com várias faces. Nessa condição, o que ele está dizendo é que esse objeto aqui ainda tem aquela face de cima, mesmo que excluída. Então eu preciso alterar esse shape e dar para esse objeto o mesh. Por quê? Porque ele vai condicionar no recurso o objeto de cima subentender que esse objeto agora é essa malha que nós transformamos. Então se eu der animação, olha o que acontece. Agora sim o objeto penetra a parte interior daquela caixa que nós realizamos. Agora ele gera aqui uma animação, vocês podem ver, de um impacto, porque o objeto de cima também tem atribuído a ele uma condição shape convex hull, é como se fossem várias faces do objeto. Então eu dou para esse objeto uma condição mesh. Agora se eu volto a minha atenção para a animação novamente, o comportamento aqui, ó, já vai ter um comportamento diferenciado. E nós vamos atribuir para esse objeto de cima um efeito de quicamento sobre a superfície que está no objeto embaixo. Então a ambos nós vamos selecionar o primeiro, que é um Active, e vamos abrir aqui a guia chamada Surface Response, que é a resposta da superfície. Ele está usando o Friction aqui em 0,5, eu vou mantê-lo, mas eu vou aumentar o Bounciness dele para 1. Da mesma forma eu vou selecionar o de baixo, o Passive também tem essa mesma característica. Surface Response nós vamos aumentar para 1. Olha o efeito que vai acontecer agora. A bola cai e fica quicando sobre o nosso simulador aí que nós aplicamos. Então nós podemos controlar todas essas configurações aqui para gerar uma diversidade de efeitos possíveis aí junto à nossa cena. Agora eu posso também, pessoal, gerar dinâmicas a partir de um determinado ponto da timeline, como se eu quisesse que essa bola começasse a cair somente a partir do frame 70, já como ele é um objeto de ação, eu poderia gerar uma chave de dinâmica aqui na timeline a partir do frame 1. Como? Eu desabilitaria essa dinâmica e no frame 1 inseriria aqui, ó, uma chave de animação a partir daqui. Então, como eu quero que ele fique estático, nesse exemplo aqui vou colocar 70 até o frame 70, eu vou manter ele sim a dinâmica até o frame 70. Porém, a partir do frame 71, que é o frame seguinte, eu quero que ele comece a gerar dinâmica. Então eu habilito a dinâmica e gero a terceira chave aqui. Eu tenho 3 chaves na timeline referente à animação Ridibody. Dando play, a partir do frame 71 é que a esfera vai cair. Bem legal, né, pessoal? Eu quero excluir essa dinâmica. Eu encosto o cursor na timeline, digito X e eu posso deletar os keyframes gerados. E aqui eu habilito a dinâmica e agora dando play, o objeto cai normalmente como teria que cair aí na simulação padrão. Outro detalhe interessante é que nós atribuímos aqui no intermédio entre os dois objetos um outro objeto. Vou colocar aqui um plano nesse exemplo, eu vou trazer esse plano para cá. Para esse plano, eu não vou colocar uma superfície do tipo passive. Eu vou manter ele como objeto ativo, porém ele vai ser um objeto de obstrução. Mas na medida que esse objeto colidir com ele, ele vai promover também a queda desse objeto. Então como é que eu faço esse tipo de efeito? Vou aumentar um pouquinho aqui com S de escala. Vou inclinar um pouquinho em X. Se eu der animação aqui, aplicando esse objeto, o efeito Ridibody passível, eu vou ter uma animação nesse estilo. O objeto cai, começa a rolar
e cai na superfície de baixo. Mas eu queria que esse objeto de cima colidisse com esse e empurrasse esse para baixo. Então, para esse aqui, em vez de usar passive, eu uso active, porém eu vou até uma guia chamada Dynamics. Nela eu vou habilitar a condição aqui, que é a condição chamada de Activation, é o desacelerador. Vou abrir as configurações do Deactivation e vou clicar em Start, habilitando o Deactive. Pronto, agora na medida que esse objeto cair e colidir com o de baixo, ele empurra o de baixo para baixo. Ele é um objeto de impacto, porém usando a condição aqui, ó, Active, com essa condição de Activation limitada. Há uma forma de eu controlar também a minha simulação usando a timeline através do cache? Sim. Então, vindo aqui, vou fechar a gravidade, nós temos uma opção chamada Read Body Word, tá vendo? É aqui que a gente pode remover todo o Read Body que nós aplicamos anteriormente aí ao cenário, mas não vou fazer isso, tá? Aqui Speed eu posso aumentar a velocidade com que essa animação acontecerá. Se eu quiser dar uma velocidade maior, posso colocar aqui 3. Dando play, veja que a animação é mais rápida, ó. E a força é tanta que ele empurra o objeto de baixo e ele atravessa a malha. Mas eu poderia dar uma força menor aqui, poderia usar 0.3. O objeto vai cair, ó, como se fosse uma pluma no efeito, e empurrar sem gerar aquele impacto e fazendo com que o objeto de baixo atravesse a malha. Como é que eu posso agora fazer a simulação acontecer a partir de um tempo disponível aqui na nossa timeline? É usando o cache. Aqui nós temos a guia de cache. Veja que eu estou vendo a simulação do frame 1 até o frame 250. Então eu posso gerar aqui a animação a partir do frame inicial até um frame final. Exemplo, eu quero que comece a animação a partir do frame 50 e se encerre a animação no frame 200. Para poder gerar essa prévia, eu vou clicar em Bake. Ele vai gerar aqui de forma rápida. Agora nós vamos começar o efeito a partir do frame 50. O objeto vai cair e gerar o impacto que nós estamos vendo aí. Interessante que para a gente poder deletar, a gente poderá deletar todos os bakes e gerar um novo bake aqui no processo. Fica aí uma dica de como é que vocês podem usar o Read Body para fazer alguns efeitos possíveis iniciais junto ao projeto de vocês.